aqui. E nós temos assuntos importantes e relevantes hoje que nós vamos abordar, porque tivemos a apresentação do Marcelo Paz, tivemos o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo se pronunciando, tivemos também o advogado do Júlio Casares falando agora há pouquinho aqui nos Donos da Bola. Entrevista importante, então temos temas importantes aqui. Marlon Freitas apresentado, o Santos fechando com o Gabriel Menino e tentando o Rony e o Michael do Flamengo. Então tem assunto barbaridade. Tá com as manguinhas de fora aí, hein? Pois é. Quero saber quem vai pagar essa conta. Inclusive fica aqui um convite pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ao longo da programação da Bandeirantes deste final de semana, muito provavelmente nós teremos o presidente Marcelo Teixeira. Conversamos há pouco, Marcelo Teixeira está em Londres fazendo aí uma imersão junto à CBF, um dos convidados da entidade, e ele vai nos atender neste fim de semana e tem assunto, hein, velho? É impressionante o que o Santos está fazendo nesse começo de temporada aí, um time que estava, entre aspas, meio morto no fim da temporada passada, parece estar ressurgindo, contratando o jogador. Quem vai pagar a conta e como vai pagar a conta, se é que vai pagar a conta, eu não sei. Mas se está fazendo do meio para frente um time minimamente interessante, está, ponto final. Vamos ver como... Às vezes você monta super times e a coisa não anda. Né? A coisa não anda. Eu gosto do Vojvoda, acho que ele é um cara que tem capacidade para montar esse time do... E vamos ver. Gabriel Menino, bom jogador, bom reforço. Bom, ia perder reforço. Espaço, né? Então... É um bom reforço. Exato. Tá virando uma filial do Palmeiras, o Santos, né? Porque é Mike, é Menino, vem do Rony, entre outros caras. Tá Rafael. perdendo o Souza, né? Vai pro Tottenham, né? Vai pro Tottenham, né? Tá perdendo o Souza. Olha, bela venda do Santos, hein? Bela. 15 milhões de euros. 15 milhões de euros, é isso, Pedro Cohen? 15 milhões de euros. Isso, Capri, né? 15 milhões de euros. Pô, é um belo valor por um menino de 19 anos de idade. Que não né? se firmou ainda, que Ainda muitas não, vezes foi então. banco por Escobar, que eu acho que é um jogador comunzaço, né? Então, assim... 90 milhões de reais. Tá louco, é um baita belo grana. valor. Quase É sim. uma grande venda do Santos. Também acho. Grande venda. E eu venderia. Eu também. Por mais que o também. Santos tenha um problema na lateral esquerda agora, vai ter que ir atrás de alguém, porque acho que na base não tem um jogador. Mal e mal o Brasil consegue revelar um jogador para essa posição, mas eu realmente acho que por esse valor, na situação atual do Santos, tem que vender. A minha grande dúvida, e essa vai ser uma pergunta que nós faremos por Marcelo Teixeira ao longo do final de semana, é a seguinte: ou o Santos está se endividando pra caramba como está, porque já tem um plano a curto, médio e longo prazo da SAF, através do pai do Neymar, ou o Santos está sendo muito irresponsável, gastando mais do que arrecada mais uma vez e vai pagar essa conta lá na frente. Não, que o Santos não tem dinheiro. Então, né? é isso que eu tô falando. É fato. Mas tá contratando. Tá contratando. Isso. Então, é isso que precisa ficar claro. Quem é que vai pagar essa conta? É a família Neymar, que já meio que abraçou o Santos ali, já está assumindo algumas questões. É o próprio Santos, vai aumentar a dívida. É importante, não é, esclarecer. Um time que tem problemas financeiros, como São Paulo, como Corinthians. O torcedor precisa entender, né, como vai resolver essa situação lá na frente. Mas olha, tá montando um time aí interessante. Time que não vai ser time para dar susto no torcedor, como foi na temporada passada. Para brigar contra rebaixamento. Não cai. Vai brigar por título? Não. Paulista talvez. Acho difícil, mas não vai brigar também contra o rebaixamento. Vai depender muito aí dessa dupla Gabriel e Neymar, né? Só uma sublinhada aqui, o Israel É Couto. bastante. Capela tem o Vinícius Lira, muito promissor. Israel, eu narrei acho que uns 8 jogos no ano passado do Vinícius Lira na categoria de base, no Campeonato Brasileiro Sub-20, Paulista Sub-20. Não tá pronto. Você vê que na própria categoria de base é um jogador que ainda tem muito a evoluir. Não dá pra esperar que o Santos perca, por exemplo, o Souza, que nem conseguiu se firmar como titular muitas vezes, e já achar que o Lira já é um jogador para assumir a titularidade. Não, isso não vai acontecer. E o Escobar, repito, é um jogador comum. Jogador comum, assim como o sistema defensivo do Santos é comum. Luan Pérez, o Adonis, beleza, deu uma melhorada, Zé Ivaldo, carente pra caramba. Ou o Santos se reforça na zaga ou vai passar pro problema. Zé Ivaldo assim. renovou, né? Sim. Se a gente for olhar friamente o que aconteceu do ano passado para esse ano, só tem uma coisa que aconteceu oficialmente, que é o Gabigol, né? Só. Mas se fechar com o menino, eu acho que é um reforço interessante. Bom Tá jogador. tentando o Michael lá do Flamengo. O Rony ainda não tá. Ainda tá tentando o Rony.
Não sei se vai. Eu acho que é muito jogador para a mesma posição, né? Então, quer dizer, acho que vindo... Michael é uma boa. vindo o Michael, acho que meio que descarta o Rony, imagino eu, né? Sim. Né? Jogam na mesma faixa. Na mesma faixa ali, Capri. E aí é o seguinte, né? Aí tem um bom tempo que ainda fica fora. O Tiquinho Soares é uma referência ali como camisa 9. Acho que ele caiu muito de produção já no Botafogo. E esperar pelo Neymar, né? O assunto Neymar seguirá Mas entre sendo... Michael e Rony, eu sou mais Michael. Caramba, mas o É Michael... mesmo nível. Viu? O Michael também perdeu um espaço incrível lá no Michael Flamengo. fez uma boa temporada na carreira, É que o né? Michael... No Goiás, depois mais nada. Depois do Goiás ele deu uma desaparecida, mas é que lá no Flamengo, o Michael não tem o tamanho desse elenco do Flamengo. É difícil ele é um se jogador, coçar lá. Ele é um jogador de um nível inferior, Mas mas chegou ele... com cartaz, né? Chegou. Que tava na Chegou. Arábia, né? Não sei o quê. Olha o que uma temporada faz para um jogador. Uma isso. temporada. O cara faz uma temporada, porque ele fez no Goiás, e fez uma ótima, excelente temporada mesmo, foi vendido, e ele ainda colhe os louros, né, os frutos dessa temporada. É impressionante. E se ele vier para o Santos, não der certo no Santos, vai ter gente interessada no Michael também. O empresário dele é bom, né? Tá sempre arranjando um emprego legal para ele. Porque faltam jogadores e porque sempre fica essa imagem, né? É a mesma coisa do Gabriel Barbosa. Tá todo mundo acreditando que o Gabriel Barbosa vai voltar a jogar o que ele jogou 5 anos atrás, 7 anos atrás. Né? Fica sempre essa esperança, essa expectativa, o desejo. Mas claro que o Michael não está no mesmo nível do Gabriel e não está no mesmo nível do elenco do Flamengo. Ele, no máximo, era para ser reserva mesmo, como ele foi lá no Ele chegou a ser Flamengo. reserva do Flamengo. Porque titular, vamos lá, muitas vezes o Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, que perdeu espaço em determinado momento da temporada, Cebolinha, aí, às vezes, a molecada, o Samuel Lino... o Wallace Ian, quer dizer, ele era reserva do reserva. Se você montar o time B do Flamengo, ele não vai estar, o Exato. time C ele entra. Tem toda a razão. Agora, o Santos, eu queria lembrar de uma coisa, não queria deixar de lembrar de uma coisa. O que o Santos tem que fazer, e tem que fazer todos os esforços, é para não perder o Brasão. Aí sim. Porque o Flamengo tá com o olho grande para cima do Brasão. O Brasão é um grande goleiro. Eu acho que ainda ele tem muito a evoluir. E o grande goleiro, ele se apresenta no momento em que o time não está bem. O João Paulo arrebentou no Santos num momento super difícil. Uma das poucas coisas que a gente elogiava naquele momento complicado do Santos era o João Paulo. Aí você vê os números dele aí, goleiro que mais sofria chutes, o cara que mais defendia, tal. E o Brasão tomou o lugar do João Paulo porque o João Paulo se machucou. João Paulo que não está mais no Santos, né? E nessas últimas duas temporadas, né? Porque o Santos... o Brasão é importante para ajudar o Santos a voltar, não é? E é importantíssimo para ajudar o Santos a se manter na primeira divisão. Então, a gente está falando muito dos reforços que estão chegando aí pro Santos, mas eu acho que o Santos, viu, Capelanes, tem que principalmente se esforçar para não perder o Brasão. Porque depois vai pro mercado aí e não vai ser fácil encontrar goleiro desse nível e com essa idade, né? Porque o Brasão é goleiro para ficar 10 anos no Santos. Então que o Santos faça esse tipo de movimento de mercado aí. Não. E se o Flamengo tá de olho é porque o moleque é bom, né? Exatamente. E vou até além. Se não fosse o Brasão, claro que o C do futebol não entra, mas o Brasão ele foi peça fundamental para evitar mais um rebaixamento do Santos na temporada passada. Porque quantos jogos que o Santos não jogou bem, acabou vencendo ou empatando, e o Brasão foi o principal cara do jogo. Tudo bem, é pago e bem remunerado para estar lá, ok. Foi o craque do time. Foi o craque do time, mas se é um cara meia bomba aí, o Santos tá na Série B de novo. E o João Paulo? O João Paulo estava emprestado, né? Bahia, né? Machucou. Mas ele estava emprestado, né? Sim, mas machucou. Ele pode voltar pro Santos também, emprestado né? não, hein? Acho que ele foi vendido ou emprestado? Não Eu acho que lembro, ele foi gente. emprestado, Muita coisa hein? à João Paulo cabeça. foi Não vou mentir emprestado. pra vocês, eu não lembro. Ele foi emprestado. Talvez tenha razão, não lembro. Porque ele... o João Paulo é ótimo goleiro. Ele foi emprestado ao Bahia. Emprestado. Emprestado ao Bahia. Teve uma lesão, né? Eu acho que o retorno dele, se eu não me engano, era agora. Ele foi emprestado com opção de